gente já vem tangenciando esse assunto aqui nas suas conversas faz um tempo. Falamos do que o CRAS não é, do que o CREAS não é, da organização do sistema de garantia de direitos e das competências dos diferentes eixos. No vídeo anterior, falamos das dores do CRAS e do CREAS, que muitas vezes tem a ver com esse assunto de hoje. Eu quero dedicar bastante vídeos aqui do canal a falar sobre o que o CREAS é, sobre o trabalho social especializado, o PAEF, as medidas e assuntos diretamente relacionados ao trabalho do CREAS. Só que antes eu preciso esgotar esse assunto do que o CREAS não é, já que isso bate muito no nosso cotidiano. É por isso que vamos mexer nesse vespeiro. E para começar a mexer no vespeiro, eu não vou me basear somente na minha experiência ou nos comentários que recebo nos cursos e aqui no canal. Eu escolhi começar olhando para dados oficiais, já que esse assunto das demandas do sistema de justiça ao SUAS já foi objeto de uma pesquisa nacional. E é justamente por aí que a gente começa a mexer no vespeiro, olhando para os resultados dessa pesquisa. Vamos juntos para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, meu povo lindo do Suas, tudo bem com vocês? Antes de falar dos resultados da pesquisa nacional sobre SUAS e sistema de justiça, eu quero retomar um pouco do percurso que fizemos até aqui nesse assunto. E eu vou fazer isso sugerindo uma sequência de vídeos aqui do canal para vocês verem, ou relembrarem no caso de quem já viu, e assistirem de novo se puderem, pois eu acho que vai ajudar. O primeiro vídeo que eu quero sugerir é esse que aparece no card, sobre a organização do SGD, o Sistema de Garantia de Direitos. Esse vídeo do SGD é essencial para a gente entender por que investigar e fazer perícias para subsidiar decisões judiciais não é atribuição dos serviços do SUAS. É um vídeo que fala das bases para clarear as competências na rede, inclusive por parte dos gestores. Aliás, um dos achados da pesquisa nacional é justamente esse. Muitos gestores cumprem algumas determinações sem questionar. Talvez porque não entendam ou porque não conheçam esse conceito de SGD e quais as funções do eixo promoção, do eixo controle e do eixo defesa de direitos. Vale muito a pena você mostrar esse vídeo do SGD para o seu gestor, já que é um vídeo meio que introdutório a esse assunto de hoje. Eu falo muito dele aqui no canal porque ele não teve muitas views, mas é um dos vídeos mais importantes do canal para quem quer discutir esse assunto. Ele é a base para qualquer gestor ou profissional que quer fundamentar que o CREAS e o CRAS não são órgãos investigativos e nem periciais. Se a pessoa realmente quer entender ou precisa explicar para alguém por que nós não investigamos, esse vídeo aí do SGD é o mais importante que nós temos aqui nos Suas Conversas. O segundo vídeo que eu quero sugerir é esse aqui que está no card agora, sobre o que o CREAS não é. E o terceiro é o nosso vídeo anterior, que logo aparece para vocês aqui no card, que fala das dores do CRAS e das dores do CREAS. Lá no vídeo anterior, quando eu falo mais para o finalzinho do vídeo sobre as causas das dores, eu destaco o temor e as ameaças por descumprimento de ordem judicial. E o quanto nós, trabalhadores do SUAS, acabamos expostos e vulneráveis a isso. Dito isso, agora que eu já pedi para vocês olharem esses vídeos ali, eu aproveito que estou pedindo coisa e já peço que você curta esse vídeo aqui de hoje, pois isso ajuda muito ele a ser posicionado pelo YouTube e sugerido para pessoas que buscam esse tipo de conteúdo. Curtindo o vídeo, você ajuda o nosso canal e essas informações a chegarem a mais gente. E aproveita e se inscreve, se ainda não é inscrito por aqui, e clica no sininho para ser avisado sobre os vídeos novos que vão chegando por aqui e me segue também no Insta, @AnaPincolini. Muitos de vocês sabem que em 2019 o Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, em parceria com a Secretaria Nacional de Assistência Social, a SNAS, fez uma pesquisa sobre a relação entre o SUAS e o sistema de justiça. A pesquisa ficou disponível para participação de profissionais do SUAS nos meses de junho e julho de 2019, por meio de um questionário eletrônico. Eu acredito que muitos de vocês participaram. Eu também participei e respondi o questionário aqui no meu município.
Nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste, a média de participação dos municípios foi de 58%. E nas regiões Nordeste e Sudeste, a média foi de 47%. Ou seja, em 3 regiões do Brasil, mais da metade dos municípios responderam pelo menos um questionário. E em 2 regiões, menos da metade dos municípios responderam pelo menos um questionário. Participaram profissionais de 2.837 municípios brasileiros. Conforme dados do IBGE, o Brasil tem 5.568 municípios. E o IBGE conta também Brasília como uma cidade e o distrito de Fernando de Noronha. Então são 5.570 cidades. Então podemos dizer que 50,93% ou 51% dos municípios tiveram pelo menos um respondente. Claro, eu acho isso pouco perto da importância do tema. Eu esperaria que uns 70% dos municípios tivessem pelo menos um trabalhador respondendo. Mas enfim, esses dados de realidade, portanto, são trazidos pela metade dos municípios do Brasil. Destes municípios, 1.542 têm CREAS e 1.295 não têm. E como eu disse para vocês no vídeo das dores do CRAS e do CREAS, em várias cidades pequenas que não têm CREAS, essa pressão de investigar acaba recaindo justamente no CRAS. Eu só vi essa apresentação, eu não sei se eles têm um outro documento com esse estudo. Por isso eu fiz o vídeo de hoje com base nessa apresentação. Talvez eles tenham um documento mais completo, eu procurei e não encontrei. Se vocês encontraram, coloquem aqui nos comentários. Para facilitar a comparação, eu transformei alguns dados em porcentagens. A gente vai ver aí que a maioria, 2.869, trabalha no CRAS, 1.753 trabalham no órgão gestor municipal e 1.625 trabalham no CREAS. Colocando em porcentagens e ordenando os resultados do maior para o menor, vamos ver que quase metade dos respondentes, 42%, são trabalhadores de CRAS. Isso mostra que essa também é uma dor do CRAS, não só do CREAS, como a gente falou no vídeo das dores de CRAS e de CREAS. Uma quantidade muito próxima desses trabalhadores trabalha no órgão gestor municipal ou no CREAS, respectivamente 26% e 24% dos respondentes. Por fim, cerca de 6% são trabalhadores de OSCs, organizações da sociedade civil. Claro que não soma os 100% porque tiveram respondentes de outros serviços, mas aqui eu estou ressaltando os principais resultados da pesquisa. Então, na sua maioria são trabalhadores de CRAS, depois trabalhadores do órgão gestor, depois trabalhadores de CREAS e depois trabalhadores de OSCs que estão respondendo essa pesquisa. Agora vamos olhar quais os profissionais mais envolvidos nessa relação. Assistentes sociais, 6.097. Psicólogos, 5.386. E em terceiro lugar, os advogados, com 1.050 respondentes. O que é mais ou menos esperado. Em relação aos órgãos que demandam aos profissionais do SUAS, o campeão é o Ministério Público, mencionado por 2.741 profissionais, seguido pelo Poder Judiciário e pelo Conselho Tutelar. Se a gente colocar isso em porcentagens, o MP foi mencionado por 40% dos profissionais, o Judiciário por 28% e o Conselho Tutelar por 16%. Aqui também não temos nenhuma surpresa. Por mais que faltem profissionais nas equipes técnicas do Poder Judiciário, ele ainda conta com mais técnicos do que o MP. Quando eu falo técnicos, eu me refiro a psicólogos e assistentes sociais, que, dentre outras ações, têm a função pericial de dar subsídio às decisões daquelas autoridades, o juiz, o promotor, no caso do MP. Até onde eu sei, o MP conta com ainda menos profissionais do que o Poder Judiciário. Então não é de se estranhar que o MP demande mais ainda do SUAS do que o Poder Judiciário. E aí vem uma das questões mais importantes que foram mapeadas, que são os conflitos nessa relação. Se a gente for ordenar os principais, usando as categorias que o CNAS estabeleceu para analisar os dados, vejam aí, nós vamos encontrar a solicitação de estudo social e psicológico, mencionado por 3.831 profissionais como a principal solicitação. Depois vai aparecer o acompanhamento de denúncias, mencionado por 3.499 profissionais. E o acompanhamento familiar vai ser o terceiro, com 3.180. Que eu não acho ruim, já que esse sim é função do serviço.
Claro, aí a gente pode argumentar que a decisão sobre uma família ter demanda de atendimento familiar ou de acompanhamento familiar é uma decisão conjunta entre o técnico e a família, a depender da demanda da família, a depender da indicação técnica. Inserir em acompanhamento depende, portanto, de ter indicação técnica de acompanhamento. E, além de ter indicação técnica, depende da aceitação da família. No entanto, hoje eu não quero entrar muito nessa minúcia, já que a gente não tem como saber se esses órgãos sabem que acompanhamento familiar é diferente de atendimento familiar. De qualquer forma, aqui a gente tem uma solicitação que é cabível, porque é prerrogativa dos serviços do SUAS, que é o acompanhamento familiar, sem entrar nisso de se eles estão interferindo ou não na autonomia técnica de definir que vai ser acompanhamento e não atendimento. A mesma coisa acontece com a visita domiciliar, que aparece com 2.989 menções. Como eu disse, é prerrogativa do profissional decidir pela utilização ou não da visita naquele caso, já que este é um procedimento técnico. E também, logicamente, é prerrogativa da família aceitar ser visitada ou não, já que nós não somos a polícia. E, aliás, inclusive a polícia tem que ter mandado judicial para ficar entrando na casa das pessoas. Então, aqui é o caso do órgão de defesa estar querendo receitar a insulina para manter aquele exemplo. Mas, de qualquer forma, tanto o acompanhamento familiar, no caso anterior, quanto as visitas são atividades dos serviços. Então, em relação a essas, não se trata de uma demanda indevida aos serviços do SUAS, já que esses serviços ofertam essas modalidades. Em relação a esses pontos, eu iria mais na linha de ir construindo com os órgãos de defesa de direitos uma cultura de que a assistência social é uma área que tem um conhecimento técnico e científico e que dizer se aquele caso tem uma indicação de atendimento ou de acompanhamento, decidir se aquela visita domiciliar está indicada ou não para aquela família é uma prerrogativa técnica. O técnico ou os técnicos vão definir essa indicação e acontecer ou não vai depender da família aceitar, tanto o acompanhamento quanto a visita. Isso sim vai depender da família. Então tem esses dois elementos, a indicação de ser acompanhamento familiar e não atendimento, a indicação de fazer uma visita domiciliar ou não envolve um saber técnico-científico e a dimensão ética e de desejo da família também, já que se a família não aceitar, de nada adianta o técnico indicar isso. Então essas requisições de qualquer forma elas são cabíveis, embora a gente tenha que avançar nessa questão de não ter interferência técnica. O que eu quero olhar são aquelas requisições que não são de competência do SUAS e vamos juntar elas na mesma categoria. Olhando para esses dados, eu criei uma categoria mais ampla, chamada documentos e atividades de natureza pericial. O que eu classifiquei nessa categoria? Todas as atividades e documentos em que é exigido um posicionamento técnico. Sublinhem essa palavra, posicionamento, para dar subsídios a uma autoridade. Que nós vimos que na maioria dos casos essa autoridade é o promotor, já que o MP requisita mais, e depois o juiz, né, na tomada dessas decisões. O promotor e o juiz precisam decidir sobre a aplicação de medidas de acolhimento de crianças e adolescentes, tomar decisões sobre guarda, regime de visitas, destituição do poder familiar, retorno à família de origem, interdição civil, ocorrência de violência sexual e pedem um posicionamento sobre essas questões. Vejam bem, é muito diferente pedir um posicionamento e pedir informações. E saber essa diferença é importantíssimo, porque aí é que mora o famoso até onde podemos ir. Por esse motivo que eu quero destacar bem isso. Nada impede uma autoridade de utilizar, além das perícias lá da equipe do judiciário ou da polícia civil, informações da rede sobre aquela família. Isso não tem nada de errado. O promotor e o juiz podem usar muitas fontes para embasar a decisão deles. No direito se chama isso de formar sua livre convicção. Como é que um juiz e um promotor tomam, em geral, as suas decisões? Eles vão ler o processo, vão ter acesso ao inquérito policial, vão contar com perícias médicas, psicológicas e sociais de equipes oficiais, seja da Polícia Civil, seja do próprio Poder Judiciário, e vão formar a livre convicção a partir desses elementos e tomar a sua decisão. Nada impede que eles queiram informações adicionais da rede e peçam, mas são informações.
Informações do tipo, se a família tem histórico de acompanhamento no CRAS ou não, se a família está frequentando ou não, se ela reside no território ou não, se ela está inserida no CRAS, se tem histórico de acompanhamento em CREAS. Isso são informações. E informações, como eu disse, não tem nada de errado em serem solicitadas. Nós somos serviços públicos, nós temos que dar informações ainda mais para uma autoridade. No entanto, documentos de natureza pericial é quando nos é solicitado muito mais do que uma informação. É quando somos exigidos a ter um posicionamento, ou seja, quando estamos sendo cobrados, sem sermos peritos, a nos posicionar tecnicamente sobre guarda, visita, destituição de poder familiar, interdição civil, abuso sexual. Num documento pericial é que se coloca se há ou não indícios de violência sexual, se deve ou não destituir a criança da família, se esse idoso tem ou não condições de exercer os atos da vida civil. Esses posicionamentos, sim, envolvem instrumentos técnicos específicos e de natureza pericial. Eu vou falar da minha área, que é a psicologia. Inclusive, eu fui professora de psicologia jurídica e dava aula, dentre outras coisas, de perícias. Para eu poder me posicionar sobre uma interdição civil de um idoso, eu teria que aplicar uma bateria neuropsicológica e avaliar processos psicológicos básicos, como memória, atenção, volição, inteligência, enfim, para poder dizer se de fato esse idoso não responde mais pelos atos da vida civil. Para eu me posicionar sobre violência sexual, eu teria que utilizar instrumentos padronizados, como é o caso da entrevista cognitiva ou de protocolos validados para uma amostra brasileira. Para eu me posicionar sobre guarda e visitas e destituição de poder familiar, que são perícias na área da família, de varas de família, eu teria que avaliar os estilos de apego da criança, o exercício da parentalidade, a dinâmica familiar. Vejam, por esses exemplos que eu dei, que uma perícia, um posicionamento técnico, envolve uma expertise e o domínio de instrumentos oficiais e validados que vão me permitir emitir estas conclusões ou pelo menos algumas aproximações. De modo algum, essa é a nossa função no SUAS. Para essas avaliações que eu citei aqui, existem os peritos da Polícia Civil, dos Institutos Gerais de Perícias nos estados em que não está ligado diretamente à Polícia Civil, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, o que a gente pode dar e deve dar no SUAS são informações sobre o andamento do acompanhamento, a inserção da família nos serviços, a sua inserção na rede e ponto. Dentro dessa categoria documentos e atividades de natureza pericial, eu coloquei estudo social e psicológico, que foi citado por 3.831 profissionais, estudo para guarda e interdição, mencionado por 2.594 profissionais, parecer, mencionado por 2.458, perícia, mencionada por 642, e exame criminológico, até isso, mencionado por 131. Isso dá 9.656 menções. Vejam que ultrapassa o número de profissionais que responderam à pesquisa, indicando que cada profissional mencionou mais de uma dessas requisições. Outro detalhe, talvez esse número seja maior ainda. Na análise original dos dados, tem mais uma categoria que eu não coloquei aqui, chamada avaliação psicossocial, com 2.851 menções. Eu achei esse termo muito genérico para colocar aqui junto, pois dentro dessa categoria, a gente pode ter diagnóstico da situação sociofamiliar, que é algo que sim, a gente faz. A própria avaliação psicossocial, a própria palavra avaliação psicossocial não está errada. Para definir se uma família tem demanda de atendimento ou de acompanhamento familiar, por exemplo, a gente faz uma avaliação psicossocial, um diagnóstico da situação familiar. Para definir se já tem indicação de PAEF no CREAS ou se é o mais indicado para essa família é acompanhamento em PAIF, depende também da avaliação psicossocial. Então, se é para definir os rumos do trabalho social que vamos fazer com aquela família, é extremamente pertinente fazer uma avaliação psicossocial. É indispensável, inclusive, fazer uma avaliação psicossocial. Mas não sabemos o que se quis dizer com esse termo. Porque é bem possível que dentro desse conjunto avaliação psicossocial, a gente tenha sim várias avaliações que têm a finalidade
não de tomada de decisão de uma autoridade, mas sim sobre o tipo de acompanhamento que o CRAS e o CRES vão ofertar. Mas pode ser que a gente tenha ali no meio também várias outras em que uma autoridade está pedindo um posicionamento referente à guarda, visita, abuso, interdição, destituição. Então lembrem isso, vai ser pericial quando me pedem um posicionamento. E isso, de fato, não me compete. E como a palavra ficou ampla, avaliação psicossocial, e não sabemos exatamente a que ela se refere, eu não somei nessa conta de documentos de natureza pericial. Eu procurei bastante até o dia de gravar esse vídeo para ver se havia outra publicação, pois eu só tive acesso a essa apresentação. E nela, alguns desses dados estão cortados nas imagens, então eu não consegui interpretar todas as categorias. Mas eu reforço que essa análise, com base nos dados que apareceram aqui, que eu consegui depreender aqui da apresentação, já é muito rica. Ela já tem muitos elementos que a gente consegue ver. A gente consegue identificar o quanto essa pesquisa reflete uma realidade que aponta para furos da rede nos quesitos perícia e investigação. E quando eu falo a rede, são os órgãos de defesa de direitos, aqueles que têm a atribuição de investigar e aplicar medidas, como a Polícia Civil, incluindo perícia técnica e institutos de perícia, com seus peritos criminais, Ministério Público, Poder Judiciário, eles também são rede, mas são órgãos de defesa de direitos. Existe um grande furo na investigação e nas perícias. E não é que eles não saibam fazer, eles são ótimos. O furo é que falta gente. Isso demanda equipe, e equipe especializada, tanto na investigação quanto nas perícias. E o que a gente sabe é que faltam peritos criminais, faltam peritos forenses. E a outra coisa que dá para ver é o que colocamos antes, que o SUAS ainda é visto como um campo que não tem um conhecimento técnico-científico. Tanto que vem determinado para nós para inserir em acompanhamento e para fazer visitas. E essas são decisões que dependem da indicação técnica e da aceitação das famílias. Mas essa, como eu disse, é uma construção que a gente tem que fazer. Eu vi isso acontecer na saúde mental. Antigamente, o juiz determinava internação compulsória. Não é verdade? Só que o juiz não é psicólogo e nem psiquiatra. As equipes de saúde mostraram por A mais B, ao longo do tempo, que internação é uma estratégia terapêutica e que quem vai avaliar se essa estratégia é a mais indicada para aquele paciente é a equipe de saúde mental daquele município, e não o juiz ou o promotor. Então, hoje, os juízes e os promotores não determinam mais internação compulsória, e sim a avaliação compulsória. Se a pessoa em questão não está em crise, se ela não tem indicação médica, nem psiquiátrica, nem psicológica de internar, ela não vai ser internada. A dose da insulina, quem decide é o médico. O juiz pode determinar, no máximo, a avaliação se aquela pessoa precisa ou não da insulina, para a gente usar o exemplo que a gente tem usado o tempo todo aqui. Mas, como eu disse, nem sempre foi assim. Antigamente, aliás, não muito antigamente, internação psiquiátrica era mais um encarceramento do que uma medida terapêutica, tanto que qualquer um podia determinar. Basta olhar a história da saúde mental. A saúde mental, em especial a psiquiatria e a psicologia, tiveram aí um caminho a galgar no seu estatuto de cientificidade, pois elas são ciências em que a maior parte das patologias não tem exames objetivos para comprovar, somente a história clínica ou o diagnóstico por exclusão. A própria psicanálise, lá no começo da carreira do Freud, duvidavam dele, achavam que a histeria não era uma doença, e sim um fingimento das pacientes. Por isso que a gente diz que qualquer um determinava a internação até bem pouco tempo atrás. Lá pelos anos 30 e 40, qualquer pessoa, qualquer mesmo, podia requerer uma internação. O pai de uma menina que, entre aspas, se desviava dos costumes da época, um marido traído, uma pessoa querendo se livrar de um familiar. Hoje não é bem assim o juiz internar a pessoa sem indicação médica. Então, essa área da saúde mental fez um movimento bem semelhante ao que nós teríamos que fazer no SUAS para dizer que decisões sobre fazer ou não fazer visita domiciliar, sobre colocar ou não colocar em acompanhamento familiar, são decisões técnicas e que dependem, além da indicação técnica, da anuência das famílias. Outro elemento bacana que a pesquisa mostrou foi em relação a prazos de cumprimento de solicitações e punições pelo não atendimento das solicitações. Em relação à questão, na solicitação foi determinado o prazo de cumprimento? A maior parte dos respondentes mencionou que sim. Vejam só, mais de 80%.
se a gente colocar esse número em percentagens. Ainda em relação ao prazo de cumprimento da solicitação, o tempo médio variou de imediatamente, ou seja, para tudo que está fazendo, liga a sirene e vai investigar, a 6 meses. A distribuição mais recorrente é entre 5 e 30 dias. E em relação às punições, 3.423 profissionais responderam que não foi expressa uma punição pelo descumprimento, enquanto 3.510, ou seja, um pouco mais, responderam que sim, que foi expressa uma punição. Ou seja, na maioria dos casos, é expressa uma punição. E a mais mencionada, usando aí o gráfico do CNAS dessa vez, é responder criminalmente. E a segunda punição mais mencionada é a intimidação verbal. Conforme 1.568 respondentes, essa punição seria dirigida simultaneamente ao profissional e ao gestor. Já 1.489 responderam que era dirigida somente ao gestor. E 1.355 profissionais responderam que era dirigida somente ao profissional. Esse dado aqui deixa ainda uma dúvida, porque para 1.873 respondentes, a punição é dirigida para outra pessoa. E aí a gente fica pensando, quem seria essa pessoa? Talvez o prefeito, enfim, mas não sabemos, então não temos como inferir a qual agente público essa punição é dirigida. E em relação aos gestores terem ou não conhecimento dessas demandas, 4.708 profissionais, o que dá perto de 70% dos respondentes, disse que todas essas demandas são de conhecimento do gestor de assistência social. 1.367 responderam que algumas delas são de conhecimento do gestor e só 210 disseram que o gestor não sabe dessas demandas. E vejam aqui, para finalizar esse olhar sobre os dados, a pergunta sobre como os gestores trataram essas solicitações. Conforme 44% dos respondentes, no caso 3.018 trabalhadores, a maioria dos gestores acata sem questionar. 593 trabalhadores responderam que o gestor questionou e 459 que ele acatou, mas após insistência. O que isso aponta, minha gente? Que em muitos casos os gestores nem esperneiam. E claro, pode ser que eles acatem porque se sentem intimidados numa relação desigual de poder perante um juiz ou um promotor. Também pode ser que esses gestores precisem de mais base teórica e de apoio da gestão municipal, da prefeitura como um todo. Outro fator importante é o apoio dos trabalhadores, para que esses gestores de assistência se sintam fortalecidos a questionar. E aí entramos nós com o nosso conhecimento e posicionamentos, mostrando esses documentos e dando base para esse gestor conseguir se colocar. Afinal de contas, um gestor de assistência social também precisa de subsídios de sua equipe para conseguir defender aquilo que é melhor para os SUAS no seu município. Então, minha gente, por enquanto era isso. Claro que esse assunto vai retornar por aqui. A gente vai continuar mexendo mais um tempinho nesse vespeiro. Mas, por enquanto, ficamos aí com esses resultados dessa pesquisa, que foi muito importante. A gente está só começando. Não tem como resolver problemas críticos e curar essas dores de CRAS e de CREAS e essas feridas sem mexer nelas, sem chafurdar nelas. Então era isso, meu povo. Se você gosta dos nossos conteúdos aqui no Suas Conversas, curta esse vídeo, compartilhe ele na sua equipe, inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder os vídeos novos. A gente se vê na próxima conversa.